a polícia versus o cidadão, e o cidadão é uma via de duas, é uma faixa de duas vias. A população não confia na própria polícia ou não se revê na atuação da polícia, e a polícia, ao olhar para o cidadão, olha também com uma questão com desconfiança. É isso que, de alguma forma, justifica uma determinada forma de atuação. Existe uma erosão de confiança. Também é preciso olhar aqui para uma componente relacionada com o próprio processo de formação. Estamos a dizer que temos de questionar vários aspectos. Entre os aspectos temos que olhar aqui são os protocolos de utilização da força bruta, tal como ela é utilizada. Quais são os protocolos que justifiquem, por exemplo, que um agente da polícia decida sacar a sua arma e atirar de forma indiscriminada contra uma viatura em que não se consegue visualizar quem é que está? Até por olhar para o local onde os tiros entram nas viaturas, compreende-se uma intenção clara de atingir ou de ferir as pessoas que lá se encontram pela posição. Então, há um conjunto de elementos que devem ser revisitados, em que a própria polícia, numa introspecção muito séria, porque há outras questões que devem ser colocadas, porque estamos aqui a ter agentes de Estado que contribuem para a erosão da confiança entre a população e o próprio Estado, que é aquele que permanece depois dos agentes políticos, aquele que permanece. Estamos aqui a criar situações ou mecanismos que vão contribuir para a erosão da confiança entre as instituições do Estado, porque o agente da polícia, a farda que ele veste, representa o Estado ou a República de Moçambique. Então, quando nós criamos ou temos agentes da polícia que de alguma forma contribuem para a erosão da confiança entre os representantes do Estado que nos representam, então existe uma necessidade de uma alta introspecção, até olhar para os protocolos de utilização da força, quer seja até o próprio gás lacrimogéneo. Nós não vemos, pelo menos por aquilo que eu vejo, uma abordagem que visa a negociação entre os agentes da polícia versus as partes desavindas. Não existe esta componente, pelo menos por aquilo que nós vemos. A polícia... Mas é possível, numa circunstância daquelas, usar o diálogo ou a mediação para acalmar os ânimos? Lá está. O problema é que a atuação da polícia muitas vezes é depois dos ânimos estarem exaltados, mas existe uma situação inicial. E aí nós olhamos para os protocolos de utilização da violência. Nós podemos fazer um conjunto de questões. Pelas peças e pelas várias reportagens que nós fomos vendo, a tentar perceber a questão, primeiro, temos que considerar que tenho a impressão de que o Estado não tem o controle da narrativa em determinados locais, concretamente em Bopol, naquela região. É uma das componentes. Não tem o controle da narrativa. Por quê? Como é que os populares decidem se revoltar naquelas circunstâncias sem que exista um diálogo? Esse é um dos aspectos. O segundo aspecto que é preciso considerar, que é o que é que faz com que um agente ou a corporação no seu todo decida entender que a única forma de parar alguém que esteja em fuga é disparando. Uma questão. Temos acesso, porque se aquela viatura pernoitou naquele local, então a Polícia da República tinha informações do seu condutor, do dono do veículo, o trajeto por onde estava a circular. Existiam outras formas. Se o indivíduo pôs-se em fuga, nós sabemos, ao olhar pelas nossas estradas, a quantidade de postos policiais que poderiam muito bem ser acionados se a intenção fosse salvaguardar a vida. Este é o primeiro, a componente essencial, o respeito pela vida. O respeito pela vida manda, penso eu, que deve ser a utilização de uma arma de fogo. A polícia deve se imaginar, numa primeira instância, sem uma arma de fogo, se ela consegue ser polícia, se ela consegue dialogar com o cidadão, se consegue mediar conflitos sem a utilização da força. Agora, nós também precisamos, neste exercício dialógico, neste exercício dialético de análise que estamos aqui a olhar para esta questão, considerar, por exemplo, outras questões. Se a própria polícia for a utilização de meios impróprios, mas isto é uma escola, faz-se escola. O que nós vimos ali é apenas uma escola existente. Mas podemos olhar para outras componentes anteriores a esta. Se a polícia tem todas as condições necessárias, se o facto de a inexistência de condições suficientes, que é para poder, estamos a, por exemplo, nas situações em que nós temos, como é que eu posso dizer, manifestações, se tem condições para conter, sem a utilização de armas de fogo,
Se existem, quais são os mecanismos e protocolos em que determinam que um agente policial pode, em função das circunstâncias, ativar a utilização. E a cadeia de comando, quem é que ordena a utilização que um agente possa disparar? Todas essas questões devem ser colocadas. Eu começo primeiro a componente da formação que deve ser considerada. Eu espero que este evento, o evento anterior que houve, coloque a Polícia da República e as escolas de formação numa introspecção muito séria a pensar na sobrevivência do próprio Estado numa componente. Agora, os atores políticos numa outra componente, a olhar para Bobol, é preciso que nós compreendamos que existe uma necessidade muito séria de investigação do que é que está a acontecer, porque às vezes há fenómenos, quando eles são repetidos nos locais, repetitivos, sistemáticos, nos mesmos locais, podemos voltar à questão nas manifestações, nos conflitos que existiram e perceber houve também bloqueios no mesmo local. O Estado tem um controle das narrativas, tem mecanismos de diálogo, conhece os interlocutores válidos naquelas localidades, nessas regiões, consegue dialogar e perceber quem são os fomentadores, com quem é que pode dialogar, não numa perspectiva de confronto, mas numa perspectiva de mediação, porque existem, ainda que de forma, eu não diria ilegal, mas informal, existem líderes destes grupos que pode o Estado, de alguma forma, encontrar mecanismos válidos de diálogo e contenção de conflitos e mediação. Eu acho que primeiro é preciso identificar o problema. Nós também somos um país com muita pressa em relação temos muita dificuldade em estudar os problemas, reconhecê-los que existem. Só reconhecendo, só com um estudo melhor do problema, talvez teremos melhores soluções. Não é? Não digo que sempre será assim, mas muito próximo da solução. A solução será muito próxima de ser perfeita, porque não há soluções perfeitas. Não é? O que eu penso que devemos fazer foi anunciado para esses próximos dias a questão do diálogo nacional. Eu acho que é aí, por exemplo, pode ser um dos princípios. Né? Primeiro, garantir que os espaços de diálogo também não sejam capturados. Porque o grande problema também é que os espaços de diálogo onde que existem hoje são todos cooptados, não são genuínos como tal, não é? Ou são cooptados no sentido de que só vai aqueles que se alinham, ou são cooptados para barrar para aqueles que tenham ideias diferentes e não façam parte desses espaços de diálogo. Eu penso que esta é uma característica profunda na nossa sociedade. Há uma exclusão profunda, não só na discussão dos problemas, mas também na discussão das soluções. Então, penso que essa seria uma solução. A segunda solução, eu penso que é preciso continuar a retirar essa percepção ou a travar essa grande percepção de impunidade que gira à volta da polícia. E num outro debate aqui mesmo na televisão, nós falamos de como o controle interno na polícia é o elo mais fraco. A forma como a polícia atua, esse nível de impunidade é porque o controle interno não está a funcionar. É que dentro da polícia há uma ideia generalizada, institucionalizada, que acontece o que acontecer, há uma ideia de que há um poder que pode o proteger até contra a justiça, por exemplo, ou contra aquilo que é o bem comum, o poder público. Não? Nós queremos uma cidade que viva em legalidade, que haja solidariedade, que haja contrato social e que haja segurança pública. Há gente que pensa que este tipo de contrato não deve ser monitorado ou dirigido por quem